Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo o topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, ou, portanto, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, o tema do meu sermão hoje é lutando contra o orgulho. Antes de expor esse texto, oremos mais uma vez. Pai Santo, nós estamos aqui diante da sua presença e sabemos que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é glorioso, que o Senhor é justo, que o Senhor é gracioso e que o Senhor é amoroso. Pedimos agora que o Senhor ilumine a nossa compreensão de tudo aquilo que vai ser exposto, não somente para que tenhamos informação, mas para que coloquemos em prática tudo aquilo que vai ser falado, para que o nome do Senhor seja glorificado, e para que a igreja faça diferença, Senhor, em Carvalho e também no Brasil. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, o tema do meu sermão hoje é lutando contra o orgulho. Meus irmãos, na caminhada cristã, nós vamos lutar contra muitas coisas. Nós vamos lutar contra o adultério, nós vamos lutar contra o ódio, nós vamos lutar contra a luxúria, nós vamos lutar contra a idolatria, nós vamos lutar com várias coisas, várias. Com certeza todo mundo aqui luta diariamente contra um pecado, diariamente. E você pensa, nossa, não acaba nunca. Enquanto nós não formos glorificados, a gente vai ter que lutar. Enquanto nós estivermos aqui, o cristão é caracterizado por ser um lutador. E você deve lutar todos os dias. Entretanto, há um inimigo silencioso e traiçoeiro, que muitas vezes passa desapercebido por nós, que é o orgulho. O orgulho começa pouquinho, meus irmãos. O orgulho ele começa com um pequeno elogio. O orgulho ele começa com um tapinha nas costas. Quando você vai ver, o orgulho já cegou o seu entendimento, os seus olhos. E você acha que você é alguma coisa, mas na verdade você só é o Samuel. Ou você é o Éder, ou você é a Verônica, ou o Everson. É só isso que você é. Claro, não estou menosprezando a gente, mas você é isso. O que o orgulho faz? O orgulho ele faz com que você pense que você é maior do que você é.
Vou dar uma ilustração. Suponhamos que alguém chegue e fala assim, nossa, Samuel, você pregou muito bem. Muito obrigado. Só que no meu coração, o que significa? Nossa, você ouviu o que a pessoa falou? Eu sou o melhor pregador de todos os tempos. Foi isso que a pessoa falou? Não, mas no coração orgulhoso, sempre eleva aquilo que a pessoa fala. A realidade é A, mas o soberbo entende B. Esse é o problema do orgulho. O orgulho é uma palavra difícil de se definir, muito difícil. Mas aqui eu trouxe uma definição que eu entendo que caiba muito bem aqui no nosso contexto. O orgulho é a decisão de colocar o eu no centro da história em vez de Deus. É estar mais preocupado em satisfazer os nossos próprios desejos do que em honrar os desígnios de Deus. É quando o eu é maior do que o Senhor. E em alguma instância, meus irmãos, todo o pecado, em certa maneira, ele é um orgulho ao Senhor. Ele é uma afronta ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, na revelação dele, ele fala para você fazer A. E você, no seu orgulho, você faz B. Então, em certa medida, todo pecado está baseado, está enraizado no orgulho. Há um teólogo que ele fala que o orgulho é a primeira camisa que o cristão usa e a última que ele tira. E é verdade. Pode ver que todo o nosso pecado começa com orgulho. Olha a queda de Satanás. Começou como? Orgulho. Olha Eva, daqui a pouco eu vou mencionar de forma mais detalhada. Orgulho. Caim. Orgulho. Gênesis 6. Os filhos dos homens e os filhos de Deus e as filhas dos homens. Orgulho. Pode ver que Paulo, quando ele vai listar, vai dar as características do que deve ser um presbítero e um diácono, ele fala que não seja neófito. Por quê? Para que ele não caia no mesmo pecado de Satanás, que é o orgulho. Então pode ver que por trás de todos os nossos pecados, sempre tem o orgulho. E nós devemos lutar contra ele. É exatamente isso, meus irmãos, que nós vamos ver no texto de Gênesis 11. Homens cheios de orgulho, construindo uma torre para a sua própria satisfação, para o seu próprio ego. Então, diante disso, meus irmãos, por que você deve lutar contra o orgulho? Antes de responder essa pergunta, vejamos o contexto em que esse texto está inserido. Se você voltar um pouco aí na sua Bíblia, você vai ver que no capítulo 1 de Gênesis, Deus vai criar os céus e a terra. E no final ele vai dizer, tudo é muito bom. Ou seja, tudo tem qualidade. É tudo muito bom. É perfeito. É do jeito que eu quis. Ele é um grande artista. E ele fala, é muito bom. Aí você chega no capítulo 2. Você vai ver de forma detalhada o que se deu no sexto dia, tá? Então, o capítulo 2 é uma explicação do que aconteceu em Gênesis 26 a 28. Ele vai mostrar o que aconteceu nesse dia. E nós vamos ver que Deus criou Eva. E lá ele também dá uma ordem para Adão. Adão, ó, do fruto você não vai comer, tá bom? Desse fruto não. Porque no dia que você comer, certamente, morrerás. E chega o pior capítulo de todos, meus irmãos. Capítulo 3 de Gênesis. É daqui que saem todos os nossos problemas. É por causa desse capítulo. Se você tem dificuldade financeira, saiba que é por causa de Gênesis 3. Se você é uma pessoa que luta contra a tentação, é por causa de Gênesis 3. Se você é uma pessoa que perdeu mãe, pai, marido, filhos, saiba de uma coisa, é por causa de Gênesis 3. É o capítulo mais triste da Bíblia. É ele que vai jogar a luz para mostrar porque o mundo é desse jeito tão caótico. Só que é em Gênesis 3 que Deus faz a promessa que um menino nasceria e ele reverteria tudo isso que aconteceu. Louvado seja Deus, é Jesus Cristo. No capítulo 4, você pensa, né? Agora o homem pecou, Deus deu uma chance para ele, ficou tudo certo, né? Aí nasce Caim e Abel. E todo mundo aqui conhece a história. Caim, por inveja, mata o seu irmão Abel. Pode ver que o orgulho continua. O orgulho está sendo fermentado. Aí chega o metade do capítulo 4 e do capítulo 5, nós vamos ver as duas descendências. A descendência de Sete e a descendência de Caim. Essas duas descendências, elas pensam diferentes. Uma é para glorificar a Deus, a outra é para servir Satanás.
É assim, simples assim. Aí chega o capítulo 6. O que acontece? Eles se unem. O povo de Deus se une com o mundo. E qual é o resultado? Todo mundo fica mundano. Sabe aquela pessoa que fala o seguinte? Ah, eu vou andar com ele, com aquele menino lá, ou com aquela menina ímpia, porque a minha vida vai fazer uma diferença. Vai nada, meu irmão. É capaz de você começar a fazer bagunça, se for numa escola, é a mesma coisa que ele. Sabe por quê? Você não é o Espírito Santo. Você tem a palavra, você fala a palavra, mas você não muda ninguém. Então, quando o mundo se une com a igreja, coisa boa não vai dar. E realmente não deu. Como resultado disso, Deus ele fala, acabou, eu vou destruir toda a terra. Mas um achou graça diante de Deus, que é Noé. E Deus fala assim para Noé, você vai construir uma arca porque eu vou mandar dilúvio e vou destruir toda a terra, tá? Toda a terra vai ser destruída. E Noé cumpre a palavra do Senhor, e Noé, enquanto isso, ele prega a palavra. Né? Se eu não me engano, mais de 100 anos ele vai pregando a palavra. Imagine você pregar por 100 anos e não ter uma alma. É difícil, né, pastor? Imagine, 100 anos, não tem uma alma. Sabe por quê? Porque nosso ministério não é baseado no resultado, mas na fidelidade de Deus. Deus, quando nós estivermos lá no céu, Ele não vai cobrar, ô Samuel, aqui tem o relatório, você precisava salvar 100 almas. Ele não vai cobrar isso de mim. O que Ele vai cobrar de mim é fidelidade. Ele quer saber se você foi fiel a Ele. É isso que Ele cobrou de Noé. Ele não cobrou, eu falei para você, pelo menos 50, né, Noé? Não. Não é assim que funciona. Deus exige de nós fidelidade. Resultado é com Ele. Então, meus irmãos, chega o capítulo 7, ele constrói a arca, vem o dilúvio, mata todo mundo, ele sai da arca, e a pergunta é, eles entenderam que agora eles deveriam viver para a glória de Deus, depois de tudo isso? Não. Mas antes de nós, né, julgarmos essas pessoas, lembre-se que somos nós, tá? Quantas vezes nós caímos em alguma coisa e depois, nunca mais vou fazer. Aí no dia seguinte está fazendo de novo. Nunca se esqueça que o exemplo negativo na Bíblia somos nós. Somos nós. Israel, sou eu. Deus me abençoa. Eu esqueço e estou fazendo de novo. Como assim? É assim que funciona. Porque somos assim, infelizmente. Enquanto o pecado estivermos em nós, infelizmente eu não vou ser perfeito. E o que eu tenho que fazer isso? Desistir, entregar? Não, tenho que lutar. Eu tenho que lutar. E nós chegamos no texto que eu vou expor, que é Gênesis 11, mostrando que o homem não aprendeu nada. Só que o ser humano, ele tem uma imaginação impressionante. Porque ele poderia muito bem, ele sempre busca achar meios de se justificar diante de Deus. Aqui ele encontra uma torre para se justificar. Diante disso, meus irmãos, por que nós devemos lutar contra o orgulho? Em primeiro lugar, porque o orgulho desafia a autoridade de Deus. Verso 1-4 diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com a planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-nos de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Meus irmãos, no verso 1 vai dizer que em toda a terra havia apenas uma linguagem. O que isso significa? Toda a terra significa todos os seres humanos daquela época. Todos. Uma só língua, de forma bem clara, é dizendo que todos eles tinham um só idioma. É como se todos eles falassem português. Então, na terra, na época da Torre de Babel, toda a humanidade, ela estava junta, e ela só falava um só idioma. E o verso 2 vai dizer que eles partiram para o Oriente e deram com uma planície na terra de Siná.
e habitaram ali. Siná aqui, se você pesquisa, é o lugar onde era a Babilônia. Tá? Então, eles construíram a torre, onde depois se tornou a Babilônia, a terra de Siná. E nesse local, eles têm uma ideia. Olha o ser humano aí com as suas invenções. Eles têm uma ideia. Qual a ideia? Vamos construir uma cidade e vamos construir uma torre? A pergunta é, com que eles vão fazer essa torre? E o texto diz que eles vão fazer com tijolos queimados, e vão usar betume como argamassa. Por que isso, meus irmãos? Na época, no contexto em que eles estavam, não tinha tijolos como nós entendemos. Para você buscar um tijolos como nós entendemos, você tinha que andar muito. Então, eles preferiram não ir, e eles mesmos estavam fazendo esse tipo de material. Pergunta, era trabalhoso? Muito. Mas isso significa que o que eles estavam fazendo era muito importante. Era algo tipo, nós fazemos muitas coisas boas, mas vamos fazer uma coisa bonita? Vamos fazer uma coisa diferente? É mais ou menos essa a ideia. E a torre que eles querem edificar aqui, é uma torre, o tipo dela é o que nós chamamos de zigurate. O que é um zigurate, Samuel? Zigurate é como se fosse uma pirâmide. Todo mundo aqui sabe que é uma pirâmide, né? É como se fossem escadas. E qual é o propósito dessa pirâmide, dessa zigurate? O que eles pensavam? Eles pensavam que os deuses, eles estavam no céu, eles deixavam comida no topo dessa torre, os deuses desciam para comer, porque os deuses abençoavam quem fazia esse tipo de coisa. E não só isso, a zigurate, ela tinha qual função? Tinha a função de ser como se fosse um portal. Então, os deuses, eles desciam do céu, passavam para a terra e depois ia para o submundo. A ideia, a imaginação do ser humano, né? Mas é assim que eles entendiam. Eles entendiam que aquela torre era um portal para os deuses. E os deuses desciam para abençoar o povo. Antes de vocês julgarem essas pessoas, lembre-se que é outra época, tá? Hoje nós estamos mais refinados para isso. Hoje nós estamos muito mais refinados, daqui a pouco eu vou comentar. Agora, meus irmãos, o que eu quero ver com vocês são duas coisas. Primeiro, a motivação para construir essa torre. São duas motivações. Em primeiro lugar, que está no verso 1, a união. Olha que interessante, né? Nós falamos tanto de união. Temos que ser unidos. Temos que ser unidos. É verdade. Mas união fora da vontade de Deus é destruição. Daqui a pouco eu vou expor isso melhor. Mas a união. O que eles pensaram? Nós somos um. Quem pode nos parar? Então vamos construir uma torre. Então isso motivou a que eles construíssem algo maior, mais poderoso. O segundo motivo, a segunda motivação, que é bem piedosa, né, é que tornemos nosso célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O que eles queriam? Fama. Você acha que querer fama é algo novo? Não, o ser humano sempre quer ser famoso. O ser humano, como nós vimos hoje na escola dominical, ele sempre quer ter destaque, ele sempre quer ser o alvo, ele sempre quer ser o holofote. Tem igrejas, eu não sei se vocês conhecem, né? Frequentar, acho que não, mas eu sei que vocês conhecem. Eles apagam todas as luzes e fica uma luz focada no pregador. Por quê? Ele é o destaque. Ele é o ápice. Então, percebamos, meus irmãos, que a ideia de querer um nome famoso não é algo novo, é algo antigo. E isso motivou a construir a torre. Eu quero um nome famoso, viu? O que nós podemos fazer? Vamos fazer uma obra? Vamos fazer uma torre. E assim, essa é a motivação deles. Mas qual era o propósito? O propósito era que eles não se espalhassem. Mas aqui tem uma observação. Se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que em Gênesis 1, e em Gênesis 9, Deus pede que o homem, ele faça o quê? Que ele se multiplique e ele vai produzir cultura para a glória de Deus. Ou seja, qual é a ordem? Eu quero que vocês, a partir daqui, multipliquem-se, procriem, casem-se, tenham filhos e produza cultura para a honra e glória do meu nome. O que os homens da Torre de Babel queriam? Ficar no lugar só. E esse é o problema do orgulho, meus irmãos. Porque Deus está dizendo A, e você não. Não. Eu quero B. E eu vou viver com B. O que nós podemos aprender com esse ponto? Que podemos nos apropriar, meus irmãos, das boas coisas do Senhor,
para fins pecaminosos. A comunicação é algo bom? Sim ou não? Sim. Mas com a comunicação posso blasfemar contra Deus e proferir maldições contra vocês, não posso? O ser humano ele tem a capacidade pecaminosa de pegar coisas boas do Senhor e utilizar para coisas ruins. Ele tem essa habilidade terrível. A oração é coisa boa, sim ou não? Mas tem gente que ora para amaldiçoar o outro. Nós somos seres, meus irmãos, que se nós não tomarmos cuidado com o nosso coraçãozinho, nós começamos a agir e pensar como ímpios. Mesmo dizendo que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Portanto, lute contra o orgulho. Porque o orgulho faz com que você use as coisas boas do Senhor para fins pecaminosos. Se o orgulho, meus irmãos, ele desafia a autoridade de Deus, a humildade nos conduz à submissão a Ele. E se tem alguém que é modelo, né? Nós vimos hoje na IBD, se tem alguém que é modelo de humildade, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o modelo máximo de humildade, porque Ele é o próprio Deus. Ele não é uma criatura mais elevada que nós. Não, Ele é próprio Deus em essência. Ele veio ao mundo, se encarnou, se tornou um bebê. Igual do Bruno. Claro, não era o mesmo rosto, tá? Vocês entenderam. Mas igual do Bruno. Imagine Deus como um bebê. Um ser todo poderoso. O mais inteligente, o mais sábio, o grande. Era um bebê. Enquanto o homem quer ser rei e o rei quer ser Deus, Deus ele se tornou uma criança. Mostrando para nós o que é a humildade. Ele é o exemplo máximo disso. Porque ele foi obediente até a morte de cruz, ou seja, obediente, nem que seja necessário para morrer, e morreu. Porque Jesus Cristo foi crucificado? Nós sabemos que é decreto de Deus, mas simples, porque ele foi obediente a Deus. Se você lê em Hebreus 11, por que os heróis da fé morreram? Simples, porque eles eram obedientes. Então tenhamos Jesus Cristo como nosso modelo máximo de humildade. Porque ele, sendo Deus, ele não se usurpou como ser igual a Deus. Ele se negou. E é porque ele se negou que eu e você hoje temos a capacidade de sermos humildes. E devemos buscar isso com todas as nossas forças. Meus irmãos, você não deve lutar somente contra o orgulho, porque ele desafia a autoridade de Deus, mas também porque ele provoca o juízo divino. Versos 5 e 8 vai dizer o seguinte: Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos... Peraí, seguir, irmãos. Eu vou ler aqui. E todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Nessa segunda cena, meus irmãos, nós vemos o juízo de Deus. Porque muitas pessoas pensam que Deus não está vendo, né? Sabe qual é a impressão que algumas pessoas têm de Deus? Que ele é um gordinho, barbudo, que fica no céu sorrindo para nós. Muitas pessoas têm essa imagem de Deus. E você peca e ele fala, ele pecou de novo, olha que legal. Deus não é assim, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus justo e santo e poderosíssimo. Ele abomina o pecado. O texto, um dos profetas menores vai dizer que quando nós pecamos, Deus vira o rosto, porque é desagradável para ele. É abominação. Deus odeia tanto o pecado que foi necessário que o filho dele viesse aqui para morrer no nosso lugar. Então Deus derrama o juízo. Algumas pessoas falam assim, o crente ele não vai ser punido. Ele não vai ser punido, sabe por quê? Porque Cristo já foi punido no seu lugar. Mas houve punição, mas em Cristo. Louvado seja Deus por isso. E aqui, o juízo de Deus, ele se dá em 3 partes, em 3 fases. Primeira fase, Deus menospreza os homens. Verso 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. Olha que interessante.
Na cabeça dos homens, a torre estava no céu, chegando ao céu. Na perspectiva de Deus, ele tem que descer e analisar a torre. O que ele está dizendo? O que significa isso? Deus está menosprezando a obra deles. Porque na cabeça deles era algo magnífico, algo belo. Mas na perspectiva de Deus, não era. Deus ele tem que descer para poder ver essa torre. Segundo lugar, Deus confunde a linguagem deles. Agora eles não falam todos em português. Agora um fala alemão, claro, não tinha essas línguas na época, tá? É só para facilitar. Algum fala alemão, outro espanhol, e assim vai. Cada um vai falando um idioma. E olha que interessante. Alguém poderia perguntar, mas Samuel, se Deus mudou a língua, só a língua, por que eles não continuaram fazendo a torre? Porque todo mundo sabe gestos, não sabe? Se eu pegar, se eu fizer, se eu não falar nada, e isso aqui estiver vazio e levantar, vocês sabem que eu quero água. Todo mundo sabe disso. É um gesto normal. A questão, meus irmãos, que os antropólogos, eles entendiam que cada nação realmente só tinha diferença na língua. Mas não. Quando Deus muda a língua, ele muda a forma de pensar também. Cada língua tem uma maneira lógica de pensar a entender a realidade. Então o problema foi mais grave do que você está vendo aqui. O grande problema é que eles estavam construindo uma torre, Deus muda a linguagem, todo mundo está olhando. Deus muda a linguagem, e agora cada um tem uma percepção diferente acerca da torre. Foi o que o pastor falou hoje de manhã. Todos nós temos gostos diferentes. O banco tem uma cor, mas eu queria preto. Porque, na minha forma de ver, o preto é mais bonito. Então Deus, não é verdade? Então você percebe que cada um tem a sua forma de pensar. Então no momento da torre, o que aconteceu? Oh, não é melhor mudar aquela torre? A ponta ali não está do jeito que eu gosto, não. Aí o outro, sem entender, né? O que será que ele está falando? Aí começou a dar uma confusão ali, quer saber? Vamos cada um para o seu lado. Sabe o que prova o que cada um tinha uma forma de enxergar? Simples. Depois que eles se separaram, os deuses são totalmente diferentes. Não são os mesmos deuses. Um adorava Baal, o outro Astarote. E aí vai, cada um adora o Deus de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua nação. O Brasil, ele gosta de idolatrar, hoje, né, nós sabemos que ele gosta de idolatrar pessoas corruptas. Pessoas que têm histórias tristes, e depois tem uma ascensão, o Brasil gosta. Não é verdade? Nós sabemos disso. Outras pessoas gostam de adorar outros tipos de coisa. E cada um tem a sua forma e o seu jeito de adorar. Terceiro juízo de Deus, que é resultado da confusão das línguas. O povo, ele se dispersa. Cada um vai para um lugar. Tá? O que nós podemos aprender com esse ponto, meus irmãos? Somente a palavra de Deus pode nos dar a compreensão exata de quem nós somos, não nossas ações e status. É muito triste, eu vou dizer para você, é muito triste, adolescentes, jovens e até senhoras, tá? Com todo respeito, mas até senhoras, baseando quem ela é pela quantidade de seguidores que elas têm no Instagram ou essas redes sociais. Hoje em dia o ser humano não constrói torres para ser famoso. Ele busca likes. Eu não sei se os irmãos, os jovens com certeza, né? Mas há umas pessoas que produzem, né, conteúdo na internet que elas fazem de tudo por um like. Tem um aí que deita no formigueiro para ganhar likes. Meus irmãos, isso é idolatria. Isso é idolatria. Ele quer fama. Tem outro que coloca a mão no fogo para ganhar like. Por isso que eu falei, hoje nós mudamos a forma, mas o conteúdo é o mesmo. Nós queremos a mesma coisa. Mas deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Sabe o que define você? Não é o seu passado. Ah, Samuel, eu tive um passado terrível. É verdade, eu não duvido. Não é o seu passado que define você. Não é a quantidade de likes que define você. Não é a sua grande obra. Nossa, você viu, eu plantei a igreja, sei lá qual, e hoje ela é a maior igreja. Isso não define você.
o que define você é o que Deus diz o que você é. E sabe o que Ele diz? Que você é imagem e semelhança dEle. É isso que define você. É isso que atribui valor a você. É por isso que o cristianismo levanta e fala, você não deve matar uma criança no ventre, porque ela é imagem e semelhança do Senhor. É por isso que nós nos levantamos. Porque é a imagem e semelhança de Deus. Claro, embora borrado, né? Porque nós pecamos. Mas em Cristo Jesus, a nossa imagem, cada dia, ela é santificada e redimida. Portanto, meus irmãos, sabe o que define você? É o que Deus pensa acerca de você, não o que o outro pensa de você. Sabe quem é aquele cara? É o ladrão. Se realmente for, né? Que ele tem a misericórdia. Porque há pessoas, meus irmãos, que elas vêm para a igreja, têm a vida restaurada. Só que ainda ela é rotulada por aquilo que ela vivia antigamente. Sabe o que Deus faz? Quando você vem para a igreja, todo imundo. Porque essa é a verdade, meus irmãos. Quando nós vimos a igreja, nós vimos de como? Sujos, imundos. O que Deus faz? Tira a nossa roupa. E coloca uma roupa toda limpa. Novas vestes, para que nós vivamos em novidade de vida. Isso que define você. Não é a quantidade de like. Isso é besteira, meus irmãos. Se você é jovem, pelo amor de Deus, coloque a mão na consciência e busque uma vida de santidade. E de que realmente importa. Sabe o que importa para nós nessa vida, meus irmãos? Em primeiro lugar, o Senhor. A sua família, o seu marido, o seu filho. Isso que importa. Não coisas, como nós aprendemos hoje de manhã. Pessoas. É isso que importa. Porque as coisas, depois você compra outra, né? Perdeu, compra outra. E o nosso querido irmão que faleceu? Não tem como comprar. Valorizemos o que nós temos agora. Por fim, e aqui eu vou ser breve, você não deve lutar contra o orgulho, porque ele desafia a autoridade de Deus. E porque ele provoca o juízo de Deus. Você deve lutar contra o orgulho também, porque ele resulta em vergonha. Verso 9. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. De comunhão, meus irmãos, os nossos queridos colegas, né? Eles foram para a confusão. Naquilo que eles se gloriavam, eles não têm mais. Eles eram unidos, né? Olha como nós somos unidos. Agora tem confusão. A segunda forma que Deus humilha, eles tinham união, agora eles têm dispersão. Lembre-se que Provérbios vai falar que a ruína, que o orgulho antecede a ruína. Quando você percebe uma pessoa muito arrogante, pode ter certeza que o próximo passo é queda, tropeço. Porque Deus, ele não deixa se escarnecer. Pode ter certeza que isso vai acontecer. Para ilustrar esse ponto, não tem ninguém melhor na Bíblia do que Nabucodonosor. Se tem uma pessoa que é arrogante na Bíblia, é Nabucodonosor. Pensa num homem arrogante. Esse homem, meus irmãos, era o homem mais poderoso de toda a terra. Poderosíssimo. É aquele que fala, vai, tem que ir. Fica, tem que ficar. Era poderosíssimo. Era um Deus na terra. Admirados por muitos. Temidos por todos. Certo dia, ele teve um sonho. Sonho ruim. Ele pede a Daniel que explique. Eu tive um sonho tal, você poderia falar para mim, né? Porque já tinha um histórico com Daniel, né? E falou, se você não se arrepender de tudo que você fez, você vai receber o juízo de Deus. E Nabucodonosor, abra aí comigo em Daniel, capítulo 4, 28. Nabucodonosor entendeu o recado. Mas se passaram um ano depois, ele teve o sonho, teve a profecia, e se passaram um ano depois. Aí Nabucodonosor, com toda a piedade, vejamos o que vai acontecer com ele. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder,
e para a glória da minha majestade? Eu falei que ele era orgulhoso, né? Verso 31. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Até o quê? Até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Nabucodonosor, você vai virar um animal, até que você entenda que todas as coisas provêm do Senhor e não de você mesmo. Agora, Nabucodonosor, que era admirado por muitos, é envergonhado por todos. Nabucodonosor, ele foi humilhado. Imagine aquele homem todo poderoso, agora comendo como um bicho. Realmente, ele comia como um bicho. 7 tempos não dá para saber o que é, irmãos. São 7 anos, 7 dias, tá? Eu entendo que são anos, 7 anos. Imagine você viver como animal por 7 anos. As unhas grandes e peludo. Né? Até na época da igreja medieval, eles entendiam que isso aqui era um lobisomem, né? E por isso que eles acreditavam em lobisomem. Então você fala, Samuel, de onde vem o lobisomem? É daqui. Eles entendiam isso. Para você ver, o orgulho dele foi até que ele aprendesse que somente Deus é o Senhor. Portanto, meus irmãos, Deus ele não se escarnece. Pode ter certeza que o que você semear, você vai ceifar. O que você planta, você vai colher. Se você é uma pessoa que está plantando coisas boas, pode ter certeza que Deus é justo e Ele vai recompensar o seu trabalho. Mas se você é uma pessoa que está só causando trevas, caos, pode ter certeza também que Deus vai entrar em juízo com você. Mas eu sou salvo em Cristo Jesus. Tá bom, eu sei. Não estou falando que você não é. Mas lembre-se de uma coisa, que o juízo eterno você não vai ter, mas o que você faz aqui você paga. Lembra de Davi? Davi era crente, não era? Piedoso, não era? O que o texto diz? Que a espada não ia apartar da casa dele. Simples. Portanto, temos que viver, meus irmãos, em humildade. Antes da conclusão, aqui tem uma aplicação muito interessante. Se você comparar Gênesis 11 com Atos capítulo 2, você vai ver um paralelo ali, só que opostos. Tem comparações, tem semelhanças, só que opostas. O Atos capítulo 2 é a reversão do que aconteceu na Torre de Babel. Em Babel, o que acontece? As línguas são confundidas por causa do orgulho. Em Atos 2, o que acontece? Línguas compreendidas por causa da graça. Agora Deus está unindo os povos e a mesma língua. Unidade quebrada, né, em Gênesis 11, e dispersão dos povos. Unidade restaurada pelo Espírito de Deus. Agora os homens são um de novo. Por isso, meus irmãos, que eu acho importante que a igreja levante a bandeira da unidade. Eu preciso ainda, né? Fazer um trabalho do seminário, eu preciso visitar uma mesquita, uma sinagoga e um templo budista. Que difícil. Que difícil. A mesquita foi de boa, né? O pessoal aceitou lá, eu entrei. Agora a sinagoga, eles não aceitam de forma alguma. Ainda tem um muro que separa. Mas no cristianismo não tem barreiras. Não tem barreiras. Gregos podem entrar aqui. Judeus podem entrar aqui. Americanos, norte-americanos podem entrar aqui. Espanhóis podem entrar aqui. Não tem divisão. Porque Deus quebrou a barreira. Agora todos somos unidos. É isso que Atos 2. Ele reverte isso. Em Babel tem confusão e divisão. Em Pentecostes, clareza e comunhão. Conclusão, meus irmãos. Ao contrário dos babilônios, que acumulam tijolos para construir uma torre de orgulho, Deus está reunindo pedras vivas enquanto constrói sua humilde igreja. E uma vez terminada essa obra, Cristo voltará em glória para buscar a sua igreja. Esse templo vivo, formado por pedras vivas.
santificadas e unidas por seu Espírito. Nesse dia não haverá mais confusão de línguas, nem divisão entre os povos, porque todos os redimidos de cada tribo, língua e nação estarão reunidos ao redor do trono do Cordeiro, adorando com uma só voz. Você sabe qual é o propósito de Deus? Esses dias eu li o livro do Piper, melhor dizendo, e ele fala que o objetivo de Deus é que todos os povos, de todas as línguas, adorem a Ele. Eu lembro do nosso pastor coreano que veio aqui, ele cantou em coreano. Imagine no céu cada um cantando de uma forma, que coisa linda. Esse é o objetivo de Deus. Que cada tribo, cada nação cante a Ele os hinos e dê glória a eles em cada um no seu idioma. É claro que no céu nós entenderemos tudo isso, como aconteceu em Pentecostes. Aquilo que Babel tentou alcançar em soberba, um nome, uma união e uma ascensão, será plenamente realizado em Cristo, de forma santa e gloriosa. Na Nova Jerusalém, meus irmãos, não será o homem subindo aos céus em rebelião, mas Deus habitando com os homens em reconciliação. Eis o fim do orgulho e o triunfo da graça. No céu não tem orgulhoso, só humilde. E humilde por causa de Jesus Cristo. Entretanto, enquanto esse dia maravilhoso, sublime, glorioso não chega, lute todos os dias contra o pecado, contra o orgulho, meus irmãos. Lute todos os dias, porque pode ter certeza que o orgulho, o seu orgulho, vai levar você a desafiar a autoridade de Deus. Vai levar você a provocar a ira do Senhor. E por fim vai levar você à vergonha. Que Deus nos ajude. Amém. Senhor Deus, eis a sua palavra exposta. Que tudo aquilo que foi falado não fique somente em nossos ouvidos. Que realmente nós lutemos contra o orgulho. Que não sejamos como os homens da Torre de Babel, que queriam um nome célebre, porque nós já temos o nome, Jesus Cristo. E é por esse nome, Senhor, que nós vivemos. Ajude-nos a viver em santidade e humildade diante do Senhor. Ajude-nos, Senhor, a ser humildes em todos os nossos relacionamentos, seja na qualidade de filho, seja na qualidade de marido, seja na qualidade de esposa, seja na qualidade de pastor, de presbítero. Ajude-nos a sermos humildes para a honra e glória do nome do Senhor. Pai Santo, perdoa-nos, porque sabemos que apesar de tudo, somos orgulhosos e precisamos todo dia, Senhor, mortificar isso. Ajude-nos, dê-nos graça, ajude-nos a vencer e a esperar, Senhor, um momento glorioso em que todos nós, juntos, louvemos com uma só voz o nome do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.